Mas voltando aqui o que ele falou comigo nesse salmo em específico, é que eu muitas das vezes quero ver Deus agindo naquele momento, naquela situação em específico agora. Só que ele não vai agir agora, ele vai agir depois, de outra forma, de outra maneira que eu nem imagino ainda. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu compartilho com você aquilo que eu aprendo de Jesus na minha caminhada com ele. E no vídeo de hoje continuaremos com a nossa série Meditando no Livro de Salmos. E estaremos meditando juntos hoje no Salmo número 13. Devo confessar que quando eu li esse salmo pela primeira vez, eu achei ele meio contraditório, mas depois que eu fui avançando na meditação, eu entendi o que está por trás dele e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, vamos ao vídeo de hoje. O que exatamente eu achei contraditório nesse texto é que Davi abre o salmo questionando a Deus da onde ele está. Ele questiona a Deus também sobre o seu agir, porque aparentemente os inimigos dele estão atacando ele e parece que Deus não está fazendo nada, Deus não está agindo ao seu favor. E parece que no meio da busca por uma resposta da parte de Deus, Deus esconde o seu rosto. É isso que ele diz nos primeiros versículos desse salmo. E ele ainda diz mais coisas, que eu vou ler aqui para vocês. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Antes de chegar no versículo 5 e 6, que foi literalmente a parte que eu achei contraditório, porque no meio disso tudo ele agradece a Deus por todo o bem que Deus fez na vida dele, vamos tentar entender um pouco o sentimento que Davi está sentindo aqui nesse momento. Dá pra ver aqui que por mais que a gente não saiba o momento da história, ele está passando por um momento de crise onde os inimigos estão atacando e os inimigos estão vencendo. E no meio disso tudo, ele busca pelo Senhor, ele busca uma resposta, ele busca uma proteção divina e não encontra. E a sensação que dá é que Deus não está nem aí para ele. Então ele acaba expressando seus sentimentos aqui para Deus com questionamentos. Do tipo, onde está o Senhor? Por que se esqueceu de mim? Até quando permitirás que meu coração se entristeça com isso tudo que está acontecendo? O que eu aprendo com isso é que na caminhada com Deus nem sempre vai ser um mar de rosas. E nem sempre Deus vai nos impedir ou nos isentar de passar pelo sofrimento, pela dor, pela perda. E a vida de Jeremias é um grande exemplo disso. Ele escreveu Lamentações, ele viu toda a queda do seu povo. Sim, com grandes motivos, mas mesmo assim, Deus não pegou Jeremias e fez assim, vamos, eu vou te tirar daqui e você não vai ver nada. Ele passou por todo o processo junto com seu povo. E voltando para Davi aqui, ele ainda está vendo o seu inimigo atacando e conseguindo ter êxito nisso. Então o sentimento dele aqui é que, cadê Deus? Nessa hora que eu mais preciso. Aonde está o meu Deus? Porém, a parte que eu achei contraditória chega aí no versículo 5 e 6, que ele diz o seguinte: Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então, peraí. Se ele está vendo seu inimigo o atacar e tendo êxito nisso, que bem que o Senhor tem feito para ele. Essa foi a primeira questão que surgiu na minha cabeça quando eu li esse salmo pela primeira vez. Porém, Deus me fez ver que não é sobre isso. Não é sobre o que Deus está fazendo no momento, no agora, e sim sobre o que Deus já fez na vida de Davi. Era isso que ele estava agradecendo, era isso que ele estava louvando nesse período. Então, ele me fez ver que eu, na maioria das vezes, porque assim, cada salmo que foi lançado nesse canal e cada salmo que eu fiz no secreto falou comigo de diversas formas, me provou de diversas formas e eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Mas voltando aqui o que ele falou comigo nesse salmo em específico, é que eu muitas das vezes quero ver Deus agindo naquele momento, naquela situação em específico agora. Só que ele não vai agir agora, ele vai agir depois, de outra forma, de outra maneira que eu nem imagino ainda. Então, para conseguir forças e continuar vendo
a bondade de Deus e tudo que ele fez na minha vida, eu deveria trazer à memória tudo aquilo que ele fez por mim. E foi interessante eu ter citado Jeremias aqui, porque o texto que eu separei é justamente de Lamentações. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Então eu li esse capítulo inteiro de Lamentações e vi toda a queda, tudo que aconteceu, tudo que Jeremias passou junto com o povo, e tudo que o povo passou, e tudo que o povo fez. E aí eu consegui entender. Ele estava passando por um momento de caos total. Isso, no meio do caos, ele consegue trazer à memória tudo aquilo que lhe dá esperança para ele continuar firme. Porque depois que você passa por tudo que Jeremias passou e mais Davi passou, a tendência é desistir, desanimar, desviar. Até desviar você desvia. Então, assim, isso tudo na minha vida, vendo as coisas que eu passei, por tudo que eu passei nesses últimos meses, do começo do ano até aqui, foi algo bem difícil, mas lembrando tudo que Deus fez, eu até fiz a prática desse devocional, que é escrever uma lista eu escrevi 10 coisas, mas pode ser 5, pode ser o tanto que você lembrar. Eu escrevi 10 coisas que o Senhor fez na minha vida e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E eu vou contar 3 para vocês desses 10, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu espero que isso edifique muito a sua vida. A primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é que Deus já me livrou da morte. Gente, eu tava com a cabeça muito cheia de pensamentos, cheia de coisas, e aí eu fui atravessar a rua. Sabe quando você tá com a cabeça tão cheia que você nem presta muita atenção, mas assim, o que eu pude ver é que não tinha ninguém, entendeu? Eu podia atravessar. Mas, do nada, apareceu uma moto e ele não me viu. Então ele achou que ele poderia passar assim no cantinho. E o retrovisor da moto, mais à frente da moto, ia dar de cara comigo se eu não tivesse parado. Eu ia dar mais um passo. Eu senti que alguma coisa assim, ó, me travou. Eu ia dar mais um passo. A moto ia bater em cheio comigo. E eu nem sei se eu estaria aqui. Eu não sei se eu estaria falando isso pra vocês, mas foi um grande livramento que Deus me deu e eu fiquei em choque depois, assim. Se eu não tivesse morrido ali, ou eu ia trincar algumas costelas, ou ia bater a cabeça, ia acontecer alguma coisa, porque do jeito que foi, não tinha Adriana mais. Ou não tinha Adriana mais, ou sei lá, não sei. Mas graças a Deus tô viva e contando isso aqui pra vocês, dando meu testemunho. E a segunda coisa, ele me deu saúde, curou minhas feridas de alma e de bônus teve uma cura física, da qual eu nem sabia que eu precisava. Vamos lá por partes. Eu nem lembrava que eu tinha feito essa oração, mas depois de ter passado por tudo isso, o Senhor me lembrou que eu fiz uma oração no bloco de notas do celular, e aí tava lá, Senhor, me cura. E, tipo, não tinha nada especificado, mas depois, passou muito tempo depois dessa oração. Muito tempo mesmo. E aí, depois que passou o tempo de cura, o Senhor me fez voltar pro início de tudo, né? Que foi esse pedido no bloco de notas do celular. Mas, eu não sei muito bem como explicar, mas eu tinha feridas em mim, feridas de alma, que me impedia de avançar na vida. Literalmente, medos que me travava, situações que já aconteceram comigo, falas que pessoas já falaram. Então, eu já passei por muita coisa e o Senhor teve que ir curando cada uma delas e me mostrando que sim, eu sou amada, eu sou importante, as pessoas gostam de me ter por perto. E, nossa, isso é muito delicado falar aqui. E outras coisas também, por exemplo, me fez perdoar as pessoas à minha volta, as pessoas que tinham me ferido. E isso é muito difícil, é um processo. E que a gente passa quando a gente se submete a isso, quando a gente pede por isso. E a cura física, que eu coloquei como cura bônus, por quê? Numa viagem que eu fiz, eu peguei uma bactéria no intestino, foi horrível. Eu fiquei no hospital, eu tratei tudo isso, mas eu tive consequências depois. Eu fiquei com sequelas e eu nem sabia que eu estava com sequelas disso. Passava mal, nossa, horrível. E aí, num congresso que teve, uma moça pulou do palco. Literalmente, ela pulou do palco, ela saiu correndo do palco e veio orar por mim. Colocou a mão na minha barriga, orou, e depois ela me perguntou: o que que você tinha? E eu fiquei assim: ah, eu tinha
Eu tinha dor de barriga, e eu consegui falar isso, mas eu tinha alguma coisa que ficou, que me fazia muito mal. Eu não tinha só isso, né, mas eu tinha muita dor, muita coisa ruim no estômago mesmo, que me prejudicava no dia a dia, por conta depois que eu fui lembrar, depois que aconteceu tudo, eu falei: "Nossa, eu peguei uma bactéria no estômago e devo ter ficado com sequelas", e eu não fui tratar. Foi isso que aconteceu, e aí o Senhor me curou. E glória a Deus por isso. Então tudo isso a partir de um bloco de notas, gente. A partir de um digitar um texto, assim, que você eu fazia muito isso, eu não sabia orar por mim, e eu ainda tenho dificuldade com isso até hoje. Mas, quando eu queria falar alguma coisa com Deus, eu abria o bloco de notas e falava assim, ó, só desabafava. E escrevia. Eu sou melhor escrevendo do que falando. E eu colocava tudo ali. E eu esquecia daquilo. E eu simplesmente deixava ali. O que a gente pode aprender com isso? Deus ouve suas orações, Deus responde, basta a gente crer e pedir por isso. E abrir, né? Abrir o coração para Deus para que a cura aconteça. Isso aqui eu acho muito lindo contar. Eu não tinha esperança e expectativa de vida antes do Senhor entrar na minha vida e mudar tudo, mexer em tudo. E isso foi muito lindo porque foi de maneira gradativa. O que eu posso falar disso é que eu sempre achei que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não ia ter um propósito, que eu não ia fazer nada de relevante. Então, quando Deus entrou, ele me acolheu. E ele me acolheu de tal forma, do tipo assim, você é minha filha, você é amada, você é escolhida. E não tudo isso porque eu sou especial ou porque eu sou uau pra Deus, não. Nem pensar, porque assim, eu sei que eu sou indigna dessa graça e desse amor que eu recebi, mas porque ele fez uma promessa que ele cumpre até hoje, e ele não deixou de cumprir. E eu acho que é por essa promessa que eu tô aqui até hoje, e é mais sobre ele do que sobre mim, porque ele me fez uma promessa que ele tá cumprindo até hoje. Ele me disse assim: "Disse que estaria comigo e que nunca me abandonaria". E eu posso dizer com total propriedade, porque eu vivo isso, Deus tá cumprindo essa promessa, dia após dia. E os momentos de silêncio, os momentos, né, porque já que a gente tá falando sobre isso, né, sobre Davi e tal. Eu não lembro quantos foi, mas assim, desamparada nunca fiquei. Tanto é que agora, exatamente agora, nesse momento, eu tô passando por um sentimento parecido. Nossa, por que que Deus não fez isso ainda? Por que que ele não agiu ainda desse jeito? E ele me fez recordar de tudo que ele fez e que ele sempre esteve aqui, independente da situação que eu estivesse passando. Tanto é que uma das coisas que eu lembrei e coloquei aqui na lista foi que ele estava aqui comigo antes mesmo de eu conhecê-lo. Então, teve crises de ansiedade que eu passei e eu clamava pela presença dele sem conhecer isso antes de eu ler o primeiro versículo da Bíblia. E ele simplesmente veio, a presença veio e eu me acalmava nessas horas. E eu agradecia, mesmo sem conhecê-lo. Então, assim, no final de tudo isso, eu vi que eu tinha mais coisas para ser grata do que coisas a reclamar. Sim, a situação não é das melhores possíveis, mas elas vão melhorar. Uma hora Deus vai prover, uma hora Deus vai agir e pode ser que não seja da maneira que eu queria, mas o jeito dele vai ser melhor que o meu, eu tenho certeza disso. Então, a prática desse devocional que você acaba de fazer e acaba de assistir, senta, pega um papel e uma caneta e começa a escrever, começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus fez de bom para você. Pode ser a sua salvação, pode ser um livramento, pode ser qualquer coisa que Deus fez, pode ser um cumprimento de uma promessa que Deus fez, o que ele fez aqui, eu não sei. Mas traga a memória e encontre forças nisso para continuar passando pelo processo. Porque a gente vai viver. Eu fiquei assim, nossa, quando é que eu vou sair desse deserto? Porque, gente, não dá não. Mas é um processo eterno até a gente chegar no céu. É um processo eterno, não vai acabar. Quanto mais o tempo passa, mais lapidado a gente vai ser. Então facilite isso, encontre forças em Deus, né, e seja grato por tudo aquilo que ele já fez e continue se agarrando nisso, sabe? Se Deus fez uma vez, ele vai fazer de novo. E eu quero finalizar esse vídeo por aqui, eu espero muito que tenha te abençoado.
E compartilha aqui nos comentários aquilo de bom que Deus fez com você, pra gente edificar a fé um do outro. E não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma pessoa que está precisando ouvir essa palavra. E curta esse vídeo para ele chegar em mais pessoas. Deus abençoe muito a sua vida e eu te espero aqui no próximo vídeo. Até a próxima!